3 regras para o tratamento, de Bignell Young. Autoajuda. Regra 1. Tenha um conceito claro de Deus. Existe apenas uma mente infinita, um bem infinito e sua manifestação infinita. Existe apenas uma vida infinita e indestrutível, uma verdade onipotente, um princípio divino infinito, sempre presente. Amor, bem, inteligência, a única causa, a única presença e o único Criador, atividade e lei. Perceba isso. Veja a página 465 do livro Texto da Ciência e Saúde. Pondere as respostas à pergunta: o que é Deus? Regra 2. Tenha um conceito claro do homem, a imagem e semelhança de Deus, o reflexo e a expressão perfeitos dessa mente infinita e perfeita. Princípio divino, amor, vida e verdade, expressando eternamente saúde, harmonia, santidade, poder espiritual e paz. Leia novamente A Ciência e Saúde, página 475. O Cristo é a compreensão espiritual que chega à consciência humana, trazendo à tona o homem espiritual real e perfeito. E está feito, chegou. O Cristo ressuscitou. Eu sou esse homem. E todo homem, mulher e criança do universo é este homem. O Cristo é a verdade sobre tudo que vem à consciência humana para revelar o homem verdadeiro. Leia também em Prose Works o parágrafo Olhe por bastante tempo. Miscelâneas 268. Regra 3. Lide apenas com falsas crenças. Somente no reino da crença, o mal, assim chamado, pode ser tratado. Não existe mente mortal. Ela não tem fonte, não tem origem, nem poder, nem presença, nem atividade, nem manifestação, nem lei de promulgação. Não existem muitas mentes. As falsas crenças que existem ou parecem existir não podem operar para nos afetar de forma alguma. Uma falsa crença não pode operar chamando a si mesma de medo, inveja, engano, luxúria, ódio, ciúme, carência, dor e assim por diante. Ela não pode agir ou operar por meio de uma crença que se autodenomina prática mental, seja ela ignorante, maliciosa ou simpática, escondendo-se sob o manto da religião, tentando obter poder temporal por meio da crença em orações organizadas ou práticas ilícitas organizadas. Uma crença falsa não pode abrir caminhos ou canais por meio da crença em falsa teologia, falsa ciência, falsa filosofia ou mesmo se autodenominar ciência cristã. Saiba, essas crenças não podem agir ou operar por meio da malícia contra a verdade, como opera na ciência cristã, para me afetar de qualquer forma, ou impedir que eu cure a mim mesmo ou a outros, por meio de minha compreensão individual da verdade, ou impedir meu crescimento espiritual, desenvolvimento e demonstração na ciência cristã, pois há apenas uma mente, o bem inteligente, e não há outra mente, nenhuma atividade mental ou influência. Deus é o único poder. E o Cristo homem, o único homem real que existe, tem domínio sobre toda a terra.
Resumo: esclareça o pensamento imediatamente pela manhã. Pense: enquanto sigo meu caminho, regozijo-me no Senhor. Tenho todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses. A senhora Edya deixou Ciência e Saúde para que a ampliássemos. Pegue e amplie uma declaração do livro-texto diariamente e estude-a de forma ampla e progressiva. Pondere sobre ela. Você não pode estudá-la hoje como fez ontem, porque mais já foi revelado. A declaração de Deus é humana. Seja normal, seja pacífico, tenha certeza e deixe-a unicamente operar. Aprenda a deixar o Espírito testemunhar em ideias e de nenhuma outra forma. Na realidade, não há cura. Você não pode curar Deus. Se os pacientes são cientistas cristãos, insista em que eles declarem a verdade em voz alta. O mesmerismo é quebrado por declarações audíveis. Sempre expressa a verdade. Declarar que a ciência cristã é difícil não é expressar a verdade. A ciência cristã é a mais fácil, a única coisa no mundo, na terra ou nos céus, pois Deus, o bem, é tudo. Haja como Deus, o bem. Pão nosso de cada dia. A mente mede o tempo de acordo com o bem que é revelado. Esse desdobramento é o dia de Deus e não haverá noite ali. Ciência Cristã 584. O dia é a experiência em desdobramento. Deus, a única lei, alma, um amor, um ser infinito, tudo um. A lei de Deus, até hoje, é unidade, completude, sucesso, satisfação. Não há outra lei. Nenhuma mente mortal está nesse dia. Esse dia é hoje, é o dia de Deus, o dia do bem, o dia da mente, o dia do amor. É o desdobramento das ideias espirituais. Para ele, não há medo, nem doença, nem crença no pecado, na morte, nem desastre, ninguém que esteja sofrendo, ninguém que seja pobre ou pareça ser, nenhuma lei de deterioração, nenhuma perda de faculdades ou poder. O homem espiritual é a única experiência deste dia, a capacidade do homem de existir em um ambiente de conforto e harmonia. Não depende do poder de compra impermanente de um meio material. E nenhuma crença falsa pode fazer com que pareça assim. Depende unicamente do grau em que a consciência individual atinge a unidade com seu princípio, a mente divina. O espírito é o único poder de compra. Nosso capital é a nossa própria compreensão individual da mente. Nossa renda é a nossa utilização ou circulação desta compreensão. A lei de suprimento de Deus. O homem vive porque Deus expressa através do homem a ideia espiritual da vida. Deus provê as ideias, tudo o que é necessário em termos de sustento, proteção e conselho. Tudo o que é necessário para sustentar a ideia acompanha e é inseparável da ideia. É o status espiritual de Deus e do homem. O homem existe na própria base de todo suprimento, e não há condições, crenças ou combinações de circunstâncias humanas que interfiram no fluxo desse suprimento. Assuma essa posição e você a verá funcionando em todas as relações. Quando tiver assumido essa posição, observe a sugestão que negaria essa posição.
Pode ser uma crença na falta de oportunidade, ou crença na idade, ou na competição, e coisas do tipo. O homem possui todas as qualidades necessárias para alcançar o sucesso, agora e para sempre. A oportunidade está sempre presente e ela não passou. Significa uma chance de agir, uma chance favorável de realizar certas coisas. A oportunidade está incluída na mente e o homem é a manifestação da mente una. Oportunidade. O homem existe no ponto de vista da oportunidade, a oportunidade de realizar. Portanto, ele tem infinitas oportunidades e não pode escapar de nenhuma delas. Sua oportunidade não vem por meio de outras pessoas, mas sim pelo conhecimento de que o homem não está limitado a uma pequena maneira de ganhar a vida. Mente, homem, suprimento e oportunidade. Se sentimos que não temos oportunidade, estamos apenas negando Cristo. O homem existe no ponto de vista de todo suprimento, de toda substância. A mente lhe fornece todas as ideias que compõem a capacidade e a habilidade de realizar. A mente, de fato, fornece dessa forma o tempo todo. A mente é a base do suprimento. O homem é um com ela. Se você acha que seu suprimento pode vir a você por meio de apenas uma coisa, pergunte a si mesmo: consciência, onde estás? Veja o link de Ciência Cristã da 307. Se você acha que está preparado para algo melhor, assuma a posição de que você existe no próprio ponto de vista de expressar tudo na mente. Esse reconhecimento coloca exatamente na base fundamental da oportunidade e do suprimento. Quando tiver feito isso, não se acomode na rotina. Você deve usar as habilidades que possui. O homem é Deus agindo. Então pense nisso como Deus agindo, não Deus ajudando o homem. Deus agindo no homem. Permita-se progredir. Trabalho alerta é necessário. Nenhuma sugestão pode interpor-se entre você e o progresso. Você pode deslocar todas essas coisas por meio da atividade de ideias inteligentes e corretas. Você não deve sonhar por um momento que possa fracassar. Pode dar trabalho fazer isso por causa das crenças obstrutivas, mas não se deixe enganar por elas. Você pode fazer isso porque Deus é a fonte de oportunidades. Você deve ganhar todas as coisas para o Cristo. Você não precisa desistir. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12. Você deve resolver as alegações da mente mortal. Não deve pensar que Deus cuidará disso e que tudo dará certo. Isso é teologia antiga. Deve haver atividade inteligente. O homem é a execução da lei de Deus. Portanto, não há necessidade de ninguém deixar de ter, fazer e ser o que é certo. Percepção, razão, memória e aplicação são faculdades da mente divina. A espontaneidade do suprimento ilimitado é um fato normal. Viu? Como a senhora Ed escreveu em Prose Works, saiba, então, que você possui o poder soberano para pensar e agir corretamente e que nada pode despojá-lo desta herança e transgredir o amor. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20. O amor inspira, ilumina,
designa e guia o caminho. Motivos corretos dão asas ao pensamento e força e liberdade à fala e à ação. Ciência e Saúde 454.